Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os mastigóforos. Nas últimas aulas a gente viu um pouquinho, né, sobre o Trypanosoma cruzi, a gente viu sobre a Leishmania brasiliense, né, a gente viu alguns parasitas já dessa classe. Hoje a gente vai ver algumas outras últimas que ficaram faltando, tá? Então essa é a aula 15 da apostila de vocês e está na página 49. Então vamos lá, o primeiro que a gente vai ter vai ser o filo dos cilióforos, né? Esses protozoários vão ser aqueles que vão se locomover por cílios, né? Por isso que o filo chama cilióforos. Né? Então se vocês perceberem aqui na imagem, ó, eles possuem pequenos cílios aqui ao redor do corpo deles, que vai ajudar nessa locomoção. Esses animais aqui, esses protozoários, eles vão possuir dois núcleos, tá? Eles vão ter um núcleo vegetativo, que é um núcleo que vai ter funções de DNA, RNA e proteínas, e o núcleo reprodutivo, que é aquele que vai ter a função da reprodução, né, assexuada ou sexuada. A reprodução sexuada a gente chama de conjugação. Como é que ela funciona? No caso, a gente vai ter união parcial de dois indivíduos, né, de dois protozoários, né, e eles vão trocar, através de uma ponte citoplasmática, o material genético. Após essa troca do material genético, eles vão fazer a combinação genética, eles vão se separar e dividem-se, né, a partir da divisão binária. Então é assim que vai funcionar a reprodução sexuada dentro desses protozoários, tá? A gente chama de conjugação. Então o filo dos cilióforos é um filo bem mais tranquilo. Agora já o filo dos esporozoários é um filo que possui mais espécies que a gente precisa estudar. Então o filo dos esporozoários, ó, eles vão ser parasitas de vertebrados e de invertebrados, né? Eles vão estar parasitando esses dois tipos de animais, né? E o exemplo que a gente tem aqui é o Plasmodium sp, que é o que causa a malária, e o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Né? Então são dois parasitas muito estudados, porque são parasitas que causam doenças, ao contrário dos parasitas do filo dos cilióforos, tá? Então vamos ver primeiro aqui o Plasmodium sp, que é o parasita da malária. Então o agente etiológico, né, ou seja, o causador da doença é o Plasmodium sp. O vetor dessa doença vai ser o mosquito Anopheles. O humano, no caso, vai ser um hospedeiro intermediário, né? Vocês lembram que eu falei para vocês? O hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita reproduz assexuadamente. E depois a gente vai ter aqui o hospedeiro definitivo, que vai ser o mosquito. Ou seja, dentro do mosquito Anopheles, o parasita vai se reproduzir sexuadamente. Então, quais são os sintomas da malária? Geralmente a gente vai ter a febre, dor no corpo, dor de cabeça e pode ter anemia. Né? Por quê? Porque esses protozoários aqui, os plasmódios, eles vão atacar as células do sangue, né, as hemácias, o fígado. Então, o que vai acontecer? Geralmente no ciclo deles, a gente fala que, no caso da malária, existe uma febre que chama febre terçã, que é uma febre que aparece a cada 48 horas. Então, né, se a gente for traduzir em outras palavras, esse paciente ele vai ter febre num dia, depois passa 2 dias sem febre. Depois ele tem febre num dia de novo, passa 2 dias sem febre. Né, isso depende do ciclo desse animal. Por causa do ciclo evolutivo, do ciclo de vida desse animal, que existe essa febre um dia sim, 2 dias não. Né? Então, quando a gente fala de febre terçã, é quando a gente está falando de malária, tá bom? Então vamos entender como que é o ciclo desse animal, desse protozoário. Então aqui, ó, eu trouxe o ciclo todo detalhado para vocês. Né? Se vocês quiserem tirar um print dessa imagem aqui, se vocês quiserem copiar depois e salvar, eu acho que é interessante, tá? Mas o mais importante para a gente é entender como que funciona esse ciclo. Então aqui eu tenho a imagem do ciclo todo explicadinho para vocês, ó. Então o ciclo vai começar aqui, ó. Quando o mosquito ele vai picar um humano e ele vai inocular nesse humano os esporozoítos, né, que são a forma infectante desse protozoário. Então aqui a gente tem um inseto, né, um mosquito Anopheles que está com esse protozoário ele já está infectado com esse protozoário. Ele pica um humano e vai inocular esses esporozoítos no humano. Esses esporozoídos eles vão para as células hepáticas, né, ou seja, para as células do sangue, e de lá eles vão para o fígado, tá? Então, porque né, o sangue, no caso, ele vai passar pelo fígado. Né? Então, lá no fígado, esses esporozoítos, eles vão se desenvolver e se transformar em esquizontes, tá? Então, eles se desenvolvem e se transformam em esquizonte. O esquizonte, ele vai se reproduzir assexuadamente e vai gerar o merozoíto. Tá? O merozoíto vai ser o que foi gerado a partir da reprodução assexuada do esquizonte. Então lembrando, ó, no caso aqui, ele foi inoculado com esporozoíto e o esporozoíto se transformou em esquizonte. O esquizonte, então, aqui é a forma de reprodução, né, assexuada desse protozoário. Tá? Então esse esporozoíto vai reproduzir assexuadamente e gerar o merozoíto. Esse merozoíto ele vai romper essa célula sanguínea, essa célula hepática, ele vai romper isso daqui
e aí ele vai produzir mais merozoítos aqui, ou eles podem se desenvolver em trofozoítos. Então esse ciclo aqui, ó, ele estava acontecendo primeiramente dentro das células dentro do fígado, né? O estágio que ocorre dentro do fígado, né? Dentro das células do fígado. Depois disso, eles vão, depois que o merozoíto aqui rompe essa célula, aqui, né, eles vão poder se multiplicar mais ainda, pode gerar mais merozoítos, ou eles podem se desenvolver em trofozoítos e ir para as células do sangue humano, tá? Aqui dentro das células do sangue humano, eles vão se desenvolver mais ainda, e aqui eles podem ficar vários tempos aqui se reproduzindo, gerando mais trofozoítos, ou eles podem se desenvolver em gametócitos, tá? Esses trofozoítos, então, eles se desenvolvem em gametócitos, e esses gametócitos, né, eles vão ficar no sangue por um tempo, e se um outro mosquito novo, um mosquito saudável, picar esse humano aqui que já estava doente, ele vai adquirir esses gametócitos, tá? Então, voltando, o mosquito ele pica a pessoa, ele vai injetar os esporozoítos vão para as células aqui do fígado, nas células hepáticas, eles vão se transformar em esquizontes, os esquizontes vão se reproduzir assexuadamente e vão gerar os merozoítos. Os merozoítos vão romper a célula, aí no caso aqui, quando eles rompem essa célula, eles podem atacar outras células hepáticas ou eles podem ir para a célula do sangue. Quando elas vão para as células do sangue, eles vão se transformar em trofozoítos e aqui eles vão fazer o ciclo deles de novo. Aqui eles podem se reproduzir mais e podem ficar vários tempos aqui. Eles podem, a partir desse momento aqui também, se desenvolver em gametócitos. Se eles se desenvolverem em gametócitos aqui, os gametócitos vão ficar no sangue e o mosquito, quando ele picar um humano, ele vai adquirir esses gametócitos, tá? Então essa primeira parte aqui foi a parte do ciclo dentro do humano. Agora vamos entender como que é o ciclo dentro do mosquito no caso. No mosquito, a partir do momento que o mosquito adquiriu esses gametócitos aqui, esses gametócitos eles vão para dentro do estômago desse mosquito e lá eles vão gerar o zigoto, né? Porque esses gametócitos seriam as células reprodutivas sexualmente desse protozoário. Então a gente tem um gametócito masculino e um feminino e dentro do estômago do mosquito eles vão se unir e formar o zigoto. O zigoto, no caso, ele vai evoluir até o momento que ele vai gerar o ocineto, tá? O ocineto já vai ser como se fosse o ovinho, né? No caso, como se fosse o ovinho mais evoluído desse protozoário, tá? O ocineto ele vai invadir, no caso, a parede do intestino do mosquito e lá ele vai se desenvolver em oocisto. O oocisto, no caso, ele vai crescer, multiplicar aqui dentro dessa célula do intestino do mosquito e lá ele vai romper essa célula. Rompendo essa célula, ele vai liberar, no caso aqui, os esporozoítos, tá? Os esporozoítos eles vão migrar para glândulas salivares do mosquito e quando ele picar o humano de novo, ele vai injetar esses esporozoítos nesse humano, tá? Então vamos entender de novo. No caso aqui, o mosquito picou o humano que já estava doente e ele adquiriu aqui esses gametócitos, né? Os gametócitos dentro do estômago do mosquito vão se unir e vão formar o zigoto. O zigoto, ó lá, junto, né, eles vão se formar, no caso aqui, né, os gametócitos juntos vão formar o zigoto forma o ocineto e o ocineto se transforma em oocisto. O oocisto vai romper a célula e a célula vai liberar esses esporozoítos que vão para a saliva do mosquito. E a partir daqui, esse mosquito, quando ele picar um outro novo humano, ele vai passar esses esporozoítos para esse humano. E aí acontece o ciclo todo novamente. Tá? Então, o ciclo da malária ele ocorre em três fases, na verdade, né? São duas fases dentro do humano, que é uma fase dentro do fígado e uma fase dentro das hemácias, e depois uma outra fase dentro do mosquito, que vai ser dentro do estômago e dentro do intestino do mosquito, tá? Então, o que vocês têm que entender aqui é que eles vão ter várias fases, né? A gente vai ter lá, no caso, o esporozoíto, a gente vai ter o esquizonte, o merozoíto, o trofozoíto, né? E essas transformações, elas servem justamente para eles se desenvolverem, para eles reproduzirem assexuadamente ou sexuadamente. Lembrando, ó, que dentro do humano, aqui na parte aqui do esquizonte, a gente teve reprodução assexuada. Então, por isso que o humano ele é o hospedeiro indeterminado. Né? Depois a gente tem aqui o mosquito. Dentro do mosquito, como vai ter a união dos gametas, né? Então vai ter reprodução sexuada, o mosquito ele vai ser o hospedeiro definitivo. Tá? Então o humano é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo. Agora vamos entender um pouquinho do Toxoplasma gondii, né? que gera a doença toxoplasmose. O agente etiológico da toxoplasmose, então, é o Toxoplasma gondii.
O vetor, né, como que a pessoa vai adquirir essa doença? Vai ser através de alimentos e água contaminada com cistos, né, desse toxoplasma. O humano, no caso, vai ser o hospedeiro intermediário, né, porque o humano vai ter reprodução assexuada, e o gato é o hospedeiro definitivo, porque é dentro do gato que vai ter reprodução sexuada. Os sintomas dessa doença, geralmente é assintomático, né, geralmente a pessoa tem o toxoplasma e ele não tem sintoma nenhum. Né? Só que se essa mulher que tiver o toxoplasma, ela estiver grávida, por exemplo, ela pode apresentar aborto, o filho pode ter distúrbios visuais e auditivos, ou seja, o filho pode ser cego ou surdo, tá? Então, geralmente, em outras pessoas é sintomático, e nas grávidas vai ter o problema em relação ao bebê. Então, qual que é o ciclo de vida do toxoplasma? Ó, então, eu trouxe todo o ciclo aqui para vocês. Se vocês quiserem tirar um print também para vocês lerem e copiarem, vocês podem dar uma olhadinha. Mas vamos olhar aqui na imagem para vocês entenderem como que funciona. Então, esse aqui, o ciclo, ele vai iniciar aqui no gato. O gato, ele vai ingerir uma carne ou ele vai beber uma água que possui esses cistos, né, do Toxoplasma gondii. A partir desse momento que o gato vai ingerir esses cistos vão penetrar o epitélio intestinal, né, ou seja, a pele do intestino desse gato, e lá ele vai reproduzir assexuadamente e sexuadamente. Né? Então ele vai ter dois tipos de reprodução dentro do gato. Então por isso que o gato ele é o hospedeiro definitivo. E lá, esses cistos, né, eles vão se transformar em oocistos. Então os oocistos, né, eles vão se transformar, aliás, os cistos vão se transformar em oocistos, e os oocistos, né, eles vão ser secretados junto com as fezes desses animais. Então ele é um ciclo mais simples. No gato, ele vai apenas ingerir os cistos aqui que está na carne, que está num alimento que está contaminado. Esses cistos vão para o intestino do gato, lá ele vai reproduzir e vai gerar o oocisto. O oocisto ele vai sair nas fezes do gato, e aí a partir desse momento que vai contaminar outros animais. Então, por exemplo, aqui pode ter uma vaca, um porco, uma galinha que vai se alimentar dessas fezes ou de água que está contaminado com essas fezes, ou até mesmo o humano. Ele pode se alimentar diretamente dessa carne que está com cisto, ou o humano pode pegar uma água que está contaminada, ou ele pode, por exemplo, vai coletar o cocô do gato, por exemplo, as fezes do gato, e depois ele pega e põe essa mão na boca, essa mão no olho, né? Então a contaminação aqui vai ser dessa forma, através da carne contaminada, através da água, através do alimento, né? E o que vocês têm que entender é o seguinte, que no gato, no gato onde vai ser o hospedeiro definitivo, porque aqui é onde vai ter reprodução, e esse gato vai liberar mais cistos pelas fezes, que pode contaminar outras pessoas, tá? Bom, então eu falei para vocês um pouquinho desses protozoários. Eu quero que vocês façam as atividades da aula 15, que estão na página 55, e os adicionais do 102 ao 146, que é referente a essas últimas aulas, né, que fala um pouquinho do Trypanosoma cruzi, a gente falou de todos os outros protozoários também. Então eu queria agradecer a presença de vocês nessa aula, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar diretamente no meu e-mail, que é ederfalconecorreia@hotmail.com, tá? Então muito obrigado pela presença de vocês, e até a próxima aula.